maravilhosa que o Senhor tem derramado. Nós sabemos que isso é a graça do Senhor, o cuidado dele sobre mim, sobre você, sobre a nossa cidade, sobre todo o povo que se espalha por toda a terra, né? Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e a chuva que Ele derrama sobre os bons e sobre os maus, e isso nós chamamos de graça comum, uma graça que simplesmente é. Esse é o nosso Deus, Ele é um Deus que nos abençoa, que Ele cuida de nós, amém? Nessa noite a gente possa ter esse sentimento em nossos corações, de que nós estamos aqui para adorar, para louvar esse Deus. É um Deus que nos sustenta, que nos guarda e que nos ama incondicionalmente, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia rapidamente, Salmo de número 106. Salmo de número 106.
partir do verso 1, a palavra do nosso Deus diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. E eu quero que você vire sua página e vá lá para o versículo de número 8, que diz assim: contudo, Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Nós estamos aqui graças ao amor, graças à misericórdia do nosso Deus, e através de Jesus, naquela cruz, naquele sacrifício, existe a possibilidade de eu e você estarmos vivos, né? Assim, nós cantamos uma canção muito conhecida que diz: Deus está aqui, assim como eu falo e você me ouve, é a certeza de que Deus está aqui entre nós. A certeza de que Deus está aqui é que você está me ouvindo, é que você consegue me enxergar. Em todos os sentidos que nós, seres humanos, temos, nós podemos ver que Deus está aqui entre nós, e Ele quer que nós o louvemos em espírito e em verdade. Amém? Eu queria que você, nesse momento, usasse esse tempo para falar com Deus, para pedir perdão por aquilo que nós temos feito que tem desagradado o coração do nosso Deus. Ele é um Deus de amor, de misericórdia. O amor dele dura para sempre, mas nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, né? Todos os dias nós desagradamos o coração do nosso Deus, fazemos coisas que não agradam o coração dele. Eu te convido a você usar esse tempo agora para você falar com Deus: Senhor, me perdoa, peça a Ele. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho desagradado o teu coração. Eu sei que isso não é legal e eu preciso melhorar. Peça ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por Tua graça, Teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas temos de Ti esse amor derramado na cruz. Louvado seja o Teu nome por isso, ó Pai. E ajuda-nos a caminhar cada dia numa vida grata a Ti, numa vida de serviço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor por nós fez. Muito obrigado pelo Teu perdão. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso e nós enxergamos isso na nossa vida e no culto comunitário também. As Tuas maravilhas, quer seja na criação e principalmente na Tua salvação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos cantar um hino que diz: quão grande és Tu. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor, nós vimos o quanto Ele é grande, quanto o seu amor dura para sempre. E o refrão desse hino, ele diz: canta a minha alma, então a Ti, Senhor. Quando nós lemos o livro dos Salmos, a gente pode ver muitas vezes os salmistas falando com eles mesmos. Os salmistas dizem: canta a minha alma. Muitas vezes a gente pode ver isso de forma subliminar nos textos, onde o salmista diz para a sua própria alma louvar o Senhor. Eu queria que a gente tivesse esse mesmo sentimento nessa noite. Quando nós cantarmos esse hino e esse refrão, canta a minha alma, a gente possa falar para nós mesmos, que a nossa alma cante e louve ao Senhor, não somente com as nossas vozes, com os nossos pulmões, mas que todo o nosso corpo louve ao Senhor, que Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e todo louvor. Amém? Vamos cantar?
presença de todos, também daqueles que estão aqui conosco, talvez pela primeira vez hoje. Deus abençoe muito a sua vida, sinta-se muito bem aqui entre nós, e ao final do culto, nós queremos dar um presente para você. Não vá embora sem receber de nós um presentinho. Ao final do culto vai ter um casal aqui, à minha direita, e você que está pela primeira vez, só sair, vir aqui à frente, pegar então o teu presente, ok? Irmãos, nós começamos hoje alguns temas na nossa escola bíblica dominical. Tivemos uma boa escola bíblica dominical aqui, louvado seja Deus. E se você gostaria ainda de se inscrever para aprender mais sobre a palavra do Senhor, então você pode fazer isso, procurando os superintendentes da escola dominical, procurando também professores das classes, enfim, você pode me procurar também, que eu vou encaminhar você para que você possa se inscrever nas classes, ok? Também os estudos de quarta-feira, estamos estudando aqui segunda carta de Paulo aos Coríntios, e lá dentro do nosso salão já ficou pequeno, a gente estava estudando num salãozinho ali, onde as crianças se reúnem, ficou pequeno, então a gente está voltando para o templo. Então venha para o templo aqui, quartas-feiras, louvar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Tem sido momentos muito bons. Só lembrando, o PH e a SAF se der quórum hoje, obviamente, né? Muitas pessoas, talvez por causa da chuva, não puderam vir à igreja, mas após o culto, a ideia é que essas sociedades façam suas plenárias, suas reuniões. Então, homens e mulheres aí podem participar. O PH, União Presbiteriana de Homens, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Você pode participar dessas reuniões pós-culto aqui na igreja. Hoje é o último dia para você se inscrever no chá pedagógico, que acontece no próximo sábado às 16 horas. Se você gostaria de saber um pouquinho mais do nosso ministério infantil, inscreva-se aí com a Tamires ou o pastor Maílson, para que você participe desse chá pedagógico próximo sábado. Irmãos, aquele pai de família que estava refugiado no Brasil, que teve que voltar para o seu país, o Paquistão, por causa do filho que tinha sido raptado por rebeldes. Vocês lembram dessa história? A gente orou semana passada. Esse pai voltou para o seu país a fim de libertar o filho, porque eles sequestraram o filho por causa do pai, eles queriam o pai. E ele voltou lá e agora aquilo ficou uma notícia notória no país e no mundo. E os rebeldes soltaram o filho e depois de alguns dias soltaram também o pai. Acho que soltaram ontem também o pai. Por enquanto ele está livre. Louvamos a Deus pelo cuidado de Deus nesse sentido, por essa família lá no Paquistão. Eu gostaria de pedir oração dos irmãos tem uma menina, filha do pastor Hamilton aqui, ele é auxiliar na igreja em Marialva, presbiteriana em Marialva. A filha dele, um mês e pouco atrás, foi acometida, ou descobriu que estava com câncer, e agora ela está num estado terminal. Os médicos já não têm mais esperança, mas nós temos esperança em Deus. Deus, Ele pode reverter qualquer situação. Vamos orar por isso. Eu queria que você estivesse orando. É a Nathalie. Então esteja colocando essa vida diante do trono da graça do Senhor. E o pai dela, que é pastor ali em Marialva, ore por ele também, pastor Hamilton, bastante conhecido de alguns irmãos aqui da igreja. Também vamos orar pelo pastor Natanael, aqui da nossa igreja. Essa semana ele caiu
em casa, nas escadas, e bateu as costas, ainda está meio que sob observação. Vamos orar para que a recuperação dele também seja pronta, para que ele continue fazendo a obra do Senhor, juntamente com todos nós. Eu gostaria de chamar aqui à frente, para orar também por ela, a Gabi. Vem para cá, Gabi. Eu gostaria também de chamar o Marcos e a Célia, os pais. A Gabi, que é filha única, o orgulho. Pode vir aqui, ó. Hoje vamos fazer aqui em cima. O pessoal está filmando aí para a internet. Tomara que os membros, tomara que eles estejam assistindo pela internet, mas não seja o motivo do pessoal não estar vindo em peso hoje, né? Que seja chuva, né? Mas a Gabriela, ela está indo estudar no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, em Patrocínio. É o mais famoso instituto da igreja presbiteriana. E Deus colocou isso no coração dela. Desde o ano passado a gente já tem conversado com ela, e ela agora está se dirigindo, essa semana, sábado, né? Sábado que vem, então esse é o último domingo que ela está nesse sentido conosco, e nós vamos orar por ela, enviando-a para que ali aprenda e depois dali comunique com firmeza e conhecimento a palavra do Senhor. O coração dos pais apertado, né? Filhinha vai sair pela primeira vez, não é fácil não, né? Fique me imaginando, não, nem gosto de me imaginar nessa situação, né? Vai estar chegando daqui a um tempo uma situação assim. Vamos orar então, irmãos? Queria que você fechasse os teus olhos e vamos agradecer pela Gabi, fruto da casa aqui, fruto do testemunho dos pais e do testemunho da igreja. Você também faz e é parte importante na história dela. E que ela continue sendo, né, uma serva nas mãos do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida da Gabi. Obrigado, na verdade, pela vida dessa família, do Marcos, da Célia, que procuraram sempre ensinar a Gabi no teu caminho. E hoje nós vemos um resultado tão positivo nesse sentido. Quando a tua filha se dispõe a obedecer esse chamado e ir, ó Deus, para longe da casa dos pais, mas para estudar a tua palavra, para procurar viver a tua palavra e passar isso para as pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, porque sem dúvida essa é a nossa missão maior nessa terra, é devotar a ti toda a nossa vida. Isso é o maior sucesso de uma pessoa, estar no centro da tua vontade. Então, ó Deus, nesse sentido específico, o Senhor a chamou, e que o Senhor, ó Deus, aguarde, ó Pai, e que ela possa aprender e fazer a tua vontade. Conforte, console e tranquilize o coração dos pais, que eles também possam entender que o filho nós criamos para ti, e como é bom ver um filho fazendo a tua vontade. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Convido você, mais uma vez, se colocar em pé. Livro de Provérbios, capítulo de número 3. Nós temos alguns conselhos de um homem sábio, conselhos da sabedoria. Capítulo 3, versículo de número 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha só que o homem sábio, conselhos de sabedoria nos dizem: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E o versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui são alguns conselhos de alguns homens sábios, principalmente de Salomão, que foi um dos autores de Provérbios. Conselhos para a nossa sabedoria, conselhos para nós vivermos uma vida que agrade ao Senhor. E quando nós lemos, e quando ele nos diz assim, que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, e não confiar nada em nós mesmos, ele está dizendo assim, tudo aquilo
que nós somos, que nós temos, que nós recebemos, vem de Deus. E quando nós entendemos isso, os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas são fruto desse entendimento que nós temos do nosso Deus. Nessa primeira canção que diz Santo, Santo, eu queria que você tivesse a oportunidade de trazer a gasofilaço os seus dízimos, as suas ofertas, com esse entendimento de que tudo aquilo que nós somos por causa de Jesus, nós somos em Jesus, e tudo que nós temos, recebemos, é graças de Deus, é a graça dele sobre as nossas vidas, que nós possamos entender isso dia após dia. Amém, irmãos? Vamos cantar Santo, Santo. Você vai ter a oportunidade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas e devolver ao Senhor. Santo,
receber a nossa honra, nossa glória, o nosso louvor. Amém? majestade estão diante do nosso Deus. Olho
Obrigado, Senhor. Obrigado por teu impressionante amor derramado nas nossas vidas. Obrigado por esse ministério que o Senhor dá a cada um de nós. Fomos chamados a ter um encontro contigo. E a partir disso, as vidas foram transformadas. E o nosso foco é te louvar, te servir. Porque o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. Por isso eu te peço, como a gente já pediu pela família lá da Nathalie, ajuda essa família, ó Pai, ajuda ela também. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Mas o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é tudo, e nós queremos te agradecer. Que embora muitas vezes na vida aqui a gente não entenda algumas coisas, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Guarda o nosso coração nessa segurança, Pai. E nesse momento também fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Vamos lembrar de orar pelo pastor João também, que foi pregar na igreja presbiteriana em Rolândia, e com esse tempo aí, que Deus o proteja também na estrada. Nesse momento, as crianças até 10 anos estarão saindo para suas respectivas classes, crianças até 10 anos. Irmão, depois, se tiver porventura chovendo na hora que você ia acabar o culto, os diáconos já fizeram, você já pode chegar na igreja, deixar a tua família aqui, você já pode fazer isso. Quando estiver chovendo, os portões estarão abertos, você passa, deixa ali a tua família, e depois você faz a volta e estaciona ali no estacionamento do supermercado Carreira, que é cedido gratuitamente para a igreja, nos horários de culto. Também, depois do culto, você pode pegar lá o carro, se estiver chovendo, obviamente, passar por ali, pegar sua família. Mas para facilitar, que é muito fluxo de carro no final, a gente já fez isso, deu um pouquinho de dificuldade, vá colocando teu carro assim mais para frente aqui já, mais para o final, porque senão fica, a rua toda fica meio parada ali, aí a gente tem alguns problemas. Então a família demora para entrar, chega no momento, nem todos estão ali, e vira um tumulto. Então, a gente fazer isso rapidinho para ajudar a todos, e todo mundo ficar contente, tranquilo. Abra a tua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 5, também agradecendo aqui as pessoas que nos visitam. Quero agradecer a dona Toyomi aqui, conheci um tempo desse, hoje está aqui com a gente, nos visitando, obrigado. Mais uma vez, sinta-se muito bem aqui entre nós. Dona Toyomi, que é uma pessoa muito especial, né? Capítulo 5 de Reis, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, uma história bem conhecida. Tempo desse eu andei pregando sobre esse personagem, hoje farei novamente, até porque a gente está trabalhando nesse tema, outros deuses, a partir, tenho me baseado em alguns aspectos no livro do pastor presbiteriano ali em Nova York, pastor Tim Keller, cujos escritos têm alcançado o mundo todo. Hoje ele é um dos pastores e teólogos mais reconhecidos e mais lidos no mundo. Então, o livro é Deuses Falsos ou Falsos Deuses. E a gente deu o título aí para a nossa série de Outros Deuses. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ilusão do sucesso.
uma pegada um pouquinho diferente nesse texto de 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu então o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, pois, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. O que é o sucesso, irmãos? O que significa para uma pessoa ser bem-sucedida na vida? O que significa isso para você, ser bem-sucedido? E dependendo daquilo que te faz sentir-se bem-sucedido, qual é a tua motivação para alcançar esse sucesso? Por que você busca o que busca? Por que você corre atrás daquilo que você corre atrás? Por que você luta essas tuas lutas? Qual é a tua motivação para ser uma pessoa de sucesso? Por exemplo, uma das mulheres que teve um imenso sucesso nesse planeta, uma cantora chamada Madonna, ela diz assim: o meu ímpeto de vida vem de um medo horrível de ser medíocre. Eu não quero ser medíocre. Isso então me empurra para frente. E aí quando eu chego aonde eu
penso que ali há o sucesso, onde eu chego, onde eu acho que eu deveria ter chegado, eu ainda me sinto infeliz, porque eu ainda preciso continuar provando que eu sou alguém. E eu percebo que essa luta nunca termina, e pelo jeito não vai terminar. A motivação de Madonna era porque ela se sentia irrelevante, ela queria ter relevância, e quando relevância ela tinha, ela queria mais. Achava que aquilo não estava suficiente, aquilo não era tudo. Para Madonna, o sucesso é como uma droga, que dava-lhe um senso de importância e dignidade momentânea. Mas o efeito dessa droga passava rápido e ela precisava repetir isso constantemente. Ela precisava provar algo para si o tempo todo, em todo o tempo. Mary Bell, uma outra mulher, disse que a conquista é a droga ou é o álcool do tempo moderno. As melhores pessoas, quem sabe, não abusam de drogas ou do álcool, mas as melhores pessoas muitas vezes abusam da própria vida, do próprio estilo de vida. Porque elas buscam, e quando alcançam, não é suficiente, porque a sensação desse sucesso pessoal não é duradouro. Esse ídolo não pode e não consegue nos completar. Você vê que as culturas tradicionais têm o seu valor baseado na honra. E a honra era dada àquelas pessoas que preenchiam o seu papel na sociedade. Aquilo que a sociedade atribuía àquelas pessoas e elas viviam daquela forma, elas eram então pela sociedade honrada. Por exemplo, a honra nascia do serviço ao próximo, de ser pai ou mãe, um bom pai e uma boa mãe. Então um bom pai e uma boa mãe eram honrados, um bom professor, um bom governante. No Japão ainda, a honra, nessa cultura tradicional, ela é levada em alta conta. Por isso que no Japão, por exemplo, o último crime com arma de fogo, você sabe quando foi? No Japão todo? Em 2015. Pensou? Porque as pessoas desonradas preferem se matar. A sociedade moderna, ocidental, progressista, evoluída, não mede o seu valor na honra, mede o seu valor no sucesso pessoal. E as pessoas são forçadas a provar o seu valor através das conquistas pessoais. Então não basta ser um bom cidadão, não basta ser um bom membro de família, você tem que vencer. Você tem que estar por cima, você precisa ser um dos melhores. É assim que as pessoas se medem na nossa sociedade. E é por isso que há tanta falcatrua, tanta coisa errada, porque a gente precisa estar por cima, não importa o caminho. Os fins justificam qualquer meio. Com isso, na nossa sociedade evoluída, entre aspas, a família não é mais um abrigo nesse mundo sem coração, mas a família tem se transformado num berçário onde a busca do sucesso é cultivada antes de tudo. Essa ênfase na conquista está fazendo um grande estrago na vida dos jovens. Como ser uma pessoa de sucesso? Ainda mais que você está começando a vida. Eu vou gastar minha vida ali 3 anos no instituto. Que sucesso é esse? Aonde que eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque essa é a grande questão. As pessoas têm escolhido a profissão não com base na vocação,
A grande questão hoje é que as pessoas estão escolhendo suas profissões com base naquilo que pode lhes dar, teoricamente, uma vida melhor. E o que é uma vida melhor? Uma vida com mais dinheiro, com mais recursos. A gente abre mão do filho, da filha e tudo mais, muitas vezes, para que essa pessoa apenas procure recursos do mundo. O que é ter sucesso, é ter esse sucesso pessoal na vida de todos nós. Se a gente tivesse mais dinheiro, a gente já se sentiria com mais sucesso. Então vamos buscar no dinheiro. Como resultado, mesmo quando o dinheiro vem, há uma frustração muito grande na alma, como Madonna. As pessoas ficam estressadas em seus relacionamentos. As pessoas têm uma vida e vivem essa vida insatisfeitas com tudo, com tudo. Hoje nós vivemos uma geração, irmãos, de pessoas muito insatisfeitas. Com tudo. Naamã, um dos homens mais bem-sucedidos e poderosos do mundo do seu tempo. Comandante do exército de Arã, da Síria. Era espécie de braço direito do rei, primeiro-ministro, quem sabe, o general poderoso. O próprio texto vai informar que o rei meio que depende de Naamã. Ele era um homem valoroso para aquele país, havia conquistado imensas vitórias. Mas tudo isso de nada valia diante da situação que se encontra Naamã, pessoalmente. Ele tem sucesso, mas lá dentro as coisas vão mal, no coração dele a coisa vai mal, porque a Bíblia conta no versículo 1 sobre o sucesso de Naamã, todo o versículo, mas 2 palavrinhas no final resumem a vida de Naamã, porque existe uma vírgula ali, existe uma palavra antagônica. Porém, esse homem era leproso. O autor de 2 Reis, ele lista essas conquistas, mas ele também diz que apesar delas, Naamã era um morto-vivo ou um vivo-morto. A lepra, uma doença muito complicada para aquela época. Ela mutilava as pessoas, ela desfigurava as pessoas, ela separava as pessoas do convívio social. Ainda que na Síria não era igual lá em Israel. Lá em Israel a lepra até era considerada algo espiritual, a pessoa era afastada de tudo, principalmente da igreja. Na Síria parece que Naamã, mesmo leproso, continua convivendo com a sua família. Mas a lepra, de certa forma, o afastava das pessoas, até da sua esposa. Então ele tinha aparentemente tudo a princípio, ele tinha riqueza, ele tinha um corpo atlético, ele tinha status, quer dizer, uma aclamação popular, mas apesar disso, Naamã estava desmoronando aos poucos. Tinha riqueza, sucesso e poder, porém, leproso. Todo sucesso era inútil para superar essa alienação social e esse desespero da alma. A lepra de Naamã representa o fato de que o sucesso, irmãos, em tempo nenhum é capaz de entregar a satisfação plena que nós procuramos tanto. Por isso a gente tem que ver algumas lições dessa história. A primeira delas você está vendo aí, com essa ilusão do sucesso pessoal. O sucesso pessoal, via de regra, nos leva aos lugares errados. Quando você procura só sucesso a qualquer custo, via de regra, você vai acabar indo para o lugar errado. A menina disse simplesmente para Naamã procurar o profeta.
Ah, se o meu senhor fosse ao profeta, se ele conhecesse o profeta. E aonde é que Naamã vai? Naamã vai primeiro ao seu rei, pede uma carta de recomendação, e depois vai diretamente ao homem mais poderoso de Israel, ao rei de Israel. E ele vai com muito dinheiro e com recomendação do rei da Síria. E o versículo 7 nos diz como é que ficou o rei de Israel. Quando ele leu a carta do rei da Síria, o rei de Israel, diz a Bíblia, que rasgou as suas vestes e disse: acaso eu sou Deus? Será que eu posso dar a vida ou tirar a vida de alguém? Ele fica desesperado. O rei de Israel sabia que deuses de outras civilizações, e Naamã vinha de uma outra civilização. Os deuses de outras civilizações, os falsos deuses, são deuses controlados. Mas o Deus de Israel não usava coleira. Se ele quisesse, ele faria; se ele não quisesse, ele não faria, e pronto. Acabou. O que quer que esse Deus de Israel concedesse seria pura graça e não por merecimento de alguém. E quando o rei de Israel diz assim: acaso sou Deus? Ele estava chegando aqui ao coração do problema de Naamã, porque Naamã fizera desse sucesso pessoal seu ídolo maior. E ele esperava que, baseado então nas suas conquistas, esse Deus de Israel manipulável pudesse então, a partir das conquistas de Naamã, ter um olhar diferente para com Naamã e dar a Naamã aquilo que ele precisasse. Mas a conquista, o dinheiro, o poder, não podem dar vantagem sobre a vida ou sobre a morte, nesse sentido. E quanto mais eu estudo essa palavra, mais eu passo a admirar esse Naamã. Ele era uma pessoa boa, realizada, servia ao seu rei, servia ao seu país, mas isso apenas mostra que as pessoas boas desse mundo muitas vezes não têm a mínima noção de onde procurar o verdadeiro sucesso e de onde encontrar o verdadeiro Deus. Olha como é que Naamã vai mexendo os pauzinhos aqui para a coisa dar certo para ele. Ele fez aquilo que ele pensava ser o certo e queria dar certo. Ele utilizou aquilo que a gente faz também, os seus contatos. A menina falou do profeta, mas eu tenho contato maior. Então ele vai ao rei primeiro dele, pois vai ao rei de Israel com a carta de recomendação, com muito dinheiro, quer dizer, ele se dirige a quem está no topo. Ele lidava com os problemas como nós lidamos hoje com os nossos. E se você lida com os seres importantes dessa forma, por que é que Deus também não lidaria com ele, com essa importância que o sucesso havia lhe dado? Era isso que ele pensava. Deus vai olhar para o meu sucesso. Mas o Deus criador do universo não é assim, irmãos. Naamã estava à procura desse Deus domesticado, mas Deus não usa coleira. Então esse negócio de você ir num local ali, porque tem uma faixa dizendo assim: hoje tarde da bênção, hoje o Espírito Santo vai agir, hoje Deus não tem coleira. Não somos nós que marcamos e manipulamos a agenda de Deus. Não é o pastor, o apóstolo tal, o bispo tal. Então não adianta, é furado esse negócio de ficar marcando curas, manifestações. São os denominados controladores de Deus.
sabe? Tem que vir a mim para você pegar uma bênção de Deus. Querem controlar Deus. Deus não é controlado por nada e por ninguém. Então essas pessoas não estão apresentando o Deus de fato, porque o Deus que eles controlam não é o Deus de fato. Porque o Deus verdadeiro, criador, soberano, não pode ser controlado. Ele que controla. E Naamã estava à procura de um Deus que pudesse, quem sabe, se endividar com ele. Eu dou um tanto de dinheiro e o Senhor vai ter que fazer. Como alguns ousam hoje, irmãos, são ateus. Se crescem em Deus, não fariam isso. Tem alguns pastores que chegam e dizem assim: olha, Deus vai ter que dar a bênção que você procura. Se Deus é Deus, Ele vai dar. E olha, eu garanto. Será que Deus está em dívida com a gente? Será que a gente tem algo que faça Deus ficar em dívida conosco? E Ele leva os seus bens, dinheiro, como muitos fazem. Olha, vem aqui, traga tudo e Deus vai fazer você prosperar, e Deus vai ter uma dívida com você, e enfim. Naamã procura um Deus que possa ficar endividado em relação a ele, mas ao invés disso ele encontrou um Deus cheio de graça, que coloca tudo mais em dívida para com ele mesmo. Nós aqui diante de Deus nos sentimos tremendamente devedores. Então, irmão, uma vida de sucesso pleno só pode ser encontrada no centro da vontade desse Deus, aos pés desse Deus. E por fim, Naamã, então, orientado, ele desce para a casa de Eliseu. Versículos 8 e 9, dá uma olhada aí. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, olha só, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Uma segunda lição que a gente aprende é que o sucesso pessoal se alimenta de falsas expectativas. Sucesso pessoal se alimenta de falsas expectativas. Naamã veio com seus carros, com seus cavalos, bateu a porta de Eliseu, e diz que Eliseu, versículo 10, mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes. Eliseu nem atendeu Naamã face a face, mandou um servo dele falar com Naamã. E Naamã ficou chocado, irmãos. O sucesso pessoal alimenta coisas ou falsas expectativas em nós. A gente fica chocado com a vontade de Deus quando a gente se depara com aquilo que Deus pede de nós. Porque Eliseu aparentemente está insensível à honra que ele acha que ele merece ter. Esse profeta desse Deus, que representa esse Deus, nem sequer veio à porta, simplesmente enviou seu servo. Naamã achava que o seu sucesso pessoal o tornava uma pessoa distinta, deveria ser tratado de uma forma distinta. Aquele cidadão que chega e acha que se ele está num patamar aparentemente superior aos demais mortais, ele bate no peito e diz assim, mesmo estando errado muitas vezes: você sabe quem sou eu? Eu sou fulano de tal. Bate no peito. Ele fica chocado aqui. Será que o profeta não sabe quem sou eu? E o segundo choque é a mensagem de Deus. Deixa esse homem em parafuso. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E olha, Naamã, versículo 11 diz assim: se indignou muito. Ficou indignado com a mensagem. Quem sabe Naamã, que vai atrás de um Deus manipulável, esperasse que Eliseu fosse um desses bispos e apóstolos modernos, que pegasse o seu dinheiro com alegria, traz dinheiro aqui aos pés, e aí eu faço um ritual mágico aqui para você, e você vai sair ganhando no final das contas. Quem sabe ele pensasse que o profeta, porque ele tinha tudo aqui, pensei que o profeta ia sair, ia me ungir aqui, ia colocar a mão dele ali, ia curar-me, não sei o que, ele já tinha na cabeça o ritual. Como muitas vezes tem pessoas que vão falar, aí o cara fala assim: olha, você coloca aqui você paga primeiro e coloca seu pedido, que nós vamos lá no Sinai, nós vamos fazer uma oferenda lá. Sabe essas besteiras que acontecem por aí? De gente que quer manipular Deus e manipular a fé das pessoas. Quem sabe Naamã pensou, ou havia pensado, que esse Deus de Eliseu fosse esse Deus essas pessoas que hoje falam por aí. Aquela época já deveria ter pessoas assim também. Ele esperava também que em troca, quem sabe ele precisasse fazer algo grandioso, por isso que ele leva bastante dinheiro. Quem sabe em troca, para receber esse favor de Deus, eu preciso fazer uma penitência grande, ajudar quem sabe todos os pobres aí dessa cidade do profeta, quem sabe construir um novo templo para o profeta, ele vai ter muito dinheiro. Eu tenho a sensação que se Deus for me dar algo, eu tenho que dar algo grande. Era a sensação que ele tinha. Em vez disso, foi-lhe pedido apenas que se purificasse. Entra no rio, porque esses 7 mergulhos significam um ritual apenas de purificação do judeu. E ele vai embora furioso. Furioso. Por quê? Porque na visão de vida que ele tem, na cosmovisão pela qual ele anda, ele não consegue entender direito. Essa cosmovisão está sendo desafiada. Ele está entrando em parafuso, ele tem que pensar um pouco mais sobre esse Deus que até então ele não conhecia. E ele percebe que esse Deus não é uma extensão da cultura que ele vive, mas esse Deus é um transformador da cultura de qualquer pessoa. Ele não é um Deus controlável, mas ele é um Deus soberano. E agora Naamã estava sendo confrontado com esse Deus, que ao lidar com nós, seres humanos, apenas lida na base da graça. O que nós podemos dar em troca desse Deus tão grande, com tanto poder, que tem tudo? Ele tem tudo, irmãos, tudo é dele. E a mensagem de Eliseu era meio que um insulto, porque ele pensou assim: eu pensei que Deus ia falar para fazer alguma coisa difícil, uma coisa do meu nível, de uma pessoa do meu nível. Agora dá umas braçadas no Jordão, que é um rio que ninguém se afoga, que é rasinho. Qualquer criança faz isso. Mas eu não sou qualquer um. O que Eliseu está pedindo não exige nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de treinamento. Pois é, exatamente, irmão. É isso que a palavra quer mostrar para a gente, que a salvação é ofertada para as pessoas, sejam elas boas ou más, fracas ou fortes, até aprender que aquele Deus era um Deus da graça, cuja salvação não poderia ser merecida, apenas recebida. Naamã continua lutando, escravizado pelos seus ídolos do sucesso pessoal, e continuaria a usar isso para
ter essa falsa sensação de segurança e significado que esse sucesso não podia lhe dar, porque ele continuava leproso. Apenas se entendesse a graça de Deus, veria então que os seus sucessos eram sempre, em última análise, presentes de Deus. Por que é que ele vencia as guerras? Porque Deus já estava sendo gracioso com ele. Ele havia dependido dessa graça de Deus a vida toda, mesmo sem saber. Agora, está começando a enxergar isso. A palavra é: apenas lave-se, purifique-se. Irmãos, a ordem era difícil, quem sabe por ser muito fácil. Então você veja bem, ele procura nos lugares errados, ele se comporta da forma equivocada. Mas essa outra lição, o sucesso pessoal, faz com que aquilo que é fácil seja difícil. Ninguém tropeça numa montanha, as pessoas tropeçam sempre nas pedrinhas pequenas. Naamã não era tão fácil chegar lá no rei, não era tão fácil. Olha, o mais fácil de tudo isso que Naamã já havia feito até então era entrar no Jordão. Era o mais fácil. Mas por ser fácil foi difícil. Porque muitas vezes a gente acerta no difícil, mas erra naquilo que é fácil, nessa graça maravilhosa de Deus. A gente acha que a gente tem que merecer de alguma forma. E o que Deus mostra é: Naamã, vou te pedir uma coisa fácil, porém, você precisa dessa purificação. Se você quer a graça de Deus, tudo o que você precisa saber é que você precisa. Tudo o que você precisa fazer é nada de si mesmo, porque você não tem nada para dar. E esse tipo de humildade espiritual é difícil de alardear. Nós vamos a Deus dizendo: veja tudo que eu fiz, Deus, olha para mim, veja, Deus, também tudo quanto eu já sofri, como se a gente merecesse ou Deus estivesse em dívida para conosco. Deus, porém, quando nós nos chegamos a Ele, quer apenas que nós nos lavemos. Só isso. Se purifique. Pare de procurar nos lugares errados. Pare de se comportar da forma equivocada. Faça o simples. Lave-se. Bem-sucedido é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que chora, diz Jesus. É o humilde, é o manso, é o pacificador. Isso dá sentido à vida. Uma vida com Jesus. Porque só com Jesus a vida encontra verdadeiro sentido. Partindo aqui para a conclusão, irmãos, nós vemos também nesse texto aqui uma pequena serva sofredora. Em cada ponto da Bíblia, se você reparar, os autores enfatizam que a graça e o perdão de Deus, para quem os recebe, são gratuitos. Mas ao mesmo tempo, sempre custam para quem oferece perdão. Sempre custam coisas difíceis, importantes. Desde as primeiras partes da Bíblia, nós vemos que Deus não perdoa as pessoas sem sacrifício dele próprio. Não perdoa. É como você, se alguém rouba você, você pode exigir de volta aquilo que a pessoa te roubou. Você pode levá-la à cadeia, você pode fazer com que ela pague aquilo, ou você pode simplesmente perdoar. Mas se você perdoar, como orienta a palavra, você assume a perda. Você espera já não receber aquilo que lhe foi tirado. Portanto, todo perdão custa algo para aquele que perdoa. Custa para o perdoador. E é curioso como a Bíblia se refere tantas vezes a esse princípio básico do sacrifício, desde o início até o final. E nessa história alguém vai suportar sofrimento. Nessa história alguém vai suportar perdas com paciência e
e amor, para que Naamã pudesse ser abençoado. Essa personagem que entrou e saiu rapidinho da trama, essa menina sem nome, mas que é o personagem, quem sabe, mais importante dessa história, porque essa pessoa é a causa da mudança desse homem. Ela ocasionou salvação para esse homem. É uma menina escrava. Quando a encontramos na história, ela está no fundo da pirâmide do sucesso pessoal. Perceba bem, ela está num país estrangeiro. Ela não está na casa dela, não está na terra dela. Então ela já desfazem dela por isso. Ela é estrangeira, ela é escrava. Ela não está no país estrangeiro, passeando, visitando. Ela é escrava. E ela é mulher. Ela não é homem. Naquela época as mulheres eram desvalorizadas, não eram nem contadas. E era uma menina entre 12 e 14 anos. Pense na questão do sucesso pessoal, a vida dela estava toda arruinada. Ela não tinha perspectiva alguma. E quem é o responsável por arruinar a vida dessa menina? Quem? Naamã. Naamã que invadiu o país dela. Não sei se matou os pais dela ou não, ou enfim, a separou da família e a levou para ser escrava da mulher. E apesar disso, como é que essa menina reage? Se nós focarmos o nosso sucesso pessoal sobre qualquer coisa e qualquer relacionamento, se nós focarmos só a nossa vida financeira, então, irmão, se alguém nos atrapalha de chegar lá, certamente nós vamos ficar amargurados, brabos, encher o nosso coração de cinismo e de amargura, porque aquilo é o nosso tudo e alguém nos atrapalhou de chegar lá. E aí a gente sempre vai ter alguém para culpar, em razão do nosso insucesso e do nosso sofrimento. E aí a gente pode até aceder a fantasias de vingança. Como essa menina, ela poderia estar lá falando assim, olha, agora ele contraiu lepra, glória a Deus. Agora vamos, mais um dedo vai cair hoje, aleluia. Amanhã eu vou dançar em cima do caixão desse velho. Poderia fazer isso, se ela amargurasse o coração dela. Mas preste atenção na frase aqui que ela diz: se o meu Senhor visse o profeta, ela chama ele de meu Senhor, quer dizer, há uma simpatia e há uma preocupação nessas palavras. A intenção verdadeira do coração dela é aliviar o sofrimento de Naamã. Pense, Naamã estava meio que nas mãos dela, ela não precisava falar, ela não precisava salvar esse homem. Ela poderia esperar que, já que ele a fez sofrer, que ele sofresse lentamente, amargamente, até o fim. E ela poderia alcançar a vingança, mas o que ela faz? Ela faz o que a Bíblia nos ensina a fazer. Ela não procurou vingança, ela confiou em Deus. Ela perdoou e se tornou um canal de bênção, de cura e de salvação. Ela confiou em Deus e suportou o sofrimento com paciência e esperança. O pastor britânico Dick Lucas diz que ela pagou o preço da utilidade. Ela falou, eu quero ser vaso nas tuas mãos, Deus, não importa onde eu esteja. E ela perdoou. Sem saber que Jesus um dia e Deus próprio iria utilizar esse simbolismo do que ela fez também na cruz do Calvário. Porque milhares de anos depois nós recebemos entre nós, não a pequena serva sofredora, mas o grande servo sofredor, aquele que sofreu mais do que todas as pessoas. E o perdão tem o seu ápice em Jesus. Embora Jesus vivesse na alegria plena da glória da Trindade, ele perde tudo, ele abre mão de tudo, ele esvazia-se a si mesmo para se fazer servo sofredor.
Ele pagou o preço do abandono das pessoas, do próprio Deus, do próprio Pai. Foi traído por nós. E Ele perdoou ali na cruz a todos os que o traíram. Na cruz, Deus absorveu a dívida do pecado que nós tínhamos para si. Ele carregou o pecado nosso. Aquilo que nós devíamos, Ele levou na cruz. Ele pagou para que eu e você não precisássemos pagar. Então, irmão, por que você acha que precisa fazer algo grandioso para a tua vida valer a pena? Jesus já fez isso por nós, Ele já fez essa coisa grandiosa por nós. E nisso e nele encontramos sentido. Não é o sucesso pessoal que traz sentido para a gente, não são nossas realizações, mas é a realização dele por nós. Por isso que a gente tem que ser totalmente dependente dessa realização dele por nós. Por isso, nós precisamos apenas nos lavar. E quando nós nos lavamos, aí nós vamos encontrar a justificativa para a nossa vida. Nós sabemos que a nossa existência agora é justificada. Quando a gente se lava, quando a gente nasce de novo. Naamã se humilhou, foi para o Jordão. E é um relato surpreendente, aqui dos versículos 14 a 16. Porque para ser curado, ele precisou aceitar a palavra de uma menina escrava, do escravo de Eliseu e do escravo dele. Você já pensou? Naquela época, essas pessoas que deram um conselho para Naamã e ele teve que seguir, eram consideradas menos do que um animal de estimação. Ainda assim, Deus enviou essa mensagem a esse cara cujo Deus era o sucesso, através desses pequenos. Resposta não estava no palácio, em nenhum dos dois. Estava com os servos. E Jesus era assim também. Mesmo depois de morto, Jesus apareceu primeiro às mulheres. Lembra disso? Essa é a grande mensagem da Bíblia. Ele escolhe as coisas pequenas e loucas, aquelas que entendem que simplesmente precisam se lavar. E o sangue dele nos perdoa de toda impureza. Fecha os teus olhos. Irmão, o maior sucesso da vida é poder servir a Deus, servindo as pessoas. Sabe quando a tua vida é bem sucedida? Quando você é bênção para o outro. Quando você está correndo atrás das tuas bênçãos e do teu negócio, das tuas coisas, do teu sucesso, você está desperdiçando a vida. Uma vida bem-sucedida é a vida de quem serve. Cristo não veio para servir, Ele veio para ser servido. Será que você precisa se lavar nessa noite, irmão? Descer ao Jordão? Vamos ficar em pé? Oh Deus, obrigado. Obrigado por Tua palavra. Obrigado a Deus, porque em Ti nós encontramos sentido na vida e a vida tem sucesso em Ti e a partir de Ti. Não importa quem somos, se somos um Naamã, grande, considerado grande perante a sociedade, ou se somos uma escrava, não importa. Diante de Ti somos iguais, só precisamos nos lavar. A diferença entre alguém diante do Senhor é
o lavar-se ou o não lavar-se. Senhor, que todos nós aqui sejamos pessoas lavadas e remidas, lavadas pelo Teu sangue, remidas pelo Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, trabalha isso no nosso coração. Se tem alguém com problema aqui nessa noite, em relação a isso, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no teu irmão. Hoje não vou ficar ali à porta para cumprimentar você. Tem uma rápida reunião de 2 minutos com o conselho. Queria que o pessoal do conselho, presbíteros, viessem aqui. Você que nos visita pela primeira vez, vem cá, vou te entregar um presente também.